Cristóvão Colombo foi um explorador e navegador italiano que completou 4 viagens através do Oceano Atlântico, abrindo caminho para a ampla exploração europeia e colonização das Américas. Suas expedições, patrocinadas pelos reis católicos da Espanha, foram o primeiro contato europeu com o Caribe, América Central e América do Sul. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui no nosso canal no YouTube ou no Spotify. O início da vida de Colombo é um pouco obscuro, mas os estudiosos acreditam que ele nasceu na República de Gênova entre 25 de agosto e 31 de outubro de 1451. Seu pai era Domênico Colombo, um tecelão de lã que trabalhava em Gênova e Savona e que também possuía uma barraca de queijos na qual o jovem Colombo trabalhava como ajudante. Sua mãe era Susana Fontanarossa. Ele tinha 3 irmãos, Bartolomeu, Giovanni Pellegrino e Giacomo, assim como uma irmã chamada Bianchinetta. Presume-se que sua língua nativa tenha sido um dialeto genovês, embora Colombo provavelmente nunca tenha escrito nessa língua. Em um de seus escritos, ele diz que foi para o mar aos 14 anos em 1470. Em 1473, Colombo começou seu aprendizado como agente de negócios para as famílias ricas de Espínola. Mais tarde, ele fez uma viagem a Quios, uma ilha do Egeu governada por Gênova. Em maio de 1476, ele participou de um comboio armado enviado por Gênova para transportar cargas valiosas para o norte da Europa. Por volta de 1484, Colombo propôs sua viagem para explorar o Oceano Atlântico ao rei João II de Portugal. O rei apresentou a proposta de Colombo a seus conselheiros, que a rejeitaram, corretamente, alegando que a estimativa de Colombo para uma viagem de 2.400 milhas náuticas estava provavelmente subestimada. Em 1488, Colombo recorreu novamente à corte de Portugal, e João II novamente concedeu-lhe uma audiência. Essa reunião também não foi bem sucedida. Em parte, porque, pouco tempo depois, Bartolomeu Dias havia regressado a Portugal, com a notícia da sua chegada bem-sucedida, ao extremo sul da África, perto do Cabo da Boa Esperança. Colombo procurou uma audiência com os monarcas Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, que haviam unido vários reinos na Península Ibérica ao se casarem. Em 1º de maio de 1486, Colombo apresentou seus planos à rainha Isabel, que por sua vez o encaminhou a um comitê. Os sábios da Espanha, como seus pares em Portugal, responderam que Colombo havia subestimado grosseiramente a distância até a Ásia. Eles declararam a ideia impraticável, para evitar que Colombo levasse suas ideias para outro lugar, e talvez para manter suas opções em aberto. Os soberanos lhe deram uma mesada, totalizando cerca de 14.000 maravedis por ano, ou aproximadamente o salário anual de um marinheiro. Em maio de 1489, a rainha enviou-lhe outros 10.000 maravedis. Colombo também despachou seu irmão Bartolomeu para a corte de Henrique VII da Inglaterra, para perguntar se a coroa inglesa poderia patrocinar sua expedição, mas ele foi capturado por piratas no caminho e só chegou no início de 1491. Finalmente, em abril de 1492, o rei Fernando e a rainha Isabel prometeram a Colombo que, se ele conseguisse, receberia o posto de almirante do mar e seria nomeado vice-rei e governador de todas as novas terras que ele pudesse reivindicar para a Espanha. Na noite de 3 de agosto de 1492, Colombo partiu de Palos de la Fronteira com 3 navios. A maior era uma carraca, a Santa Maria, de propriedade e capitaneada por Juan de la Cosa, e sob o comando direto de Colombo. As outras 2 eram caravelas menores, a Pinta e a Ninha, pilotadas pelos irmãos Pinzon. Colombo navegou pela primeira vez para as Ilhas Canárias. Lá ele reabasteceu provisões e fez reparos e partiu de San Sebastián de La Gomera em 6 de setembro, para o que acabou sendo uma viagem de 5 semanas através do oceano. Em 7 de outubro, a tripulação avistou alguns bandos de pássaros. Em 11 de outubro, Colombo mudou o curso da frota para o oeste e navegou durante a noite, acreditando que a terra logo seria encontrada. Por volta das 2 horas da manhã seguinte, um vigia da Pinta, Rodrigo de Triana, avistou terra. O capitão da Pinta, Martim Alonso Pinzon, verificou a visão de terra e alertou Colombo. Colombo, mais tarde, afirmou que já havia visto uma luz na terra, algumas horas antes, reivindicando para si a pensão vitalícia prometida por Fernando e Isabel. Colombo chamou esta ilha de San Salvador, que significa Santo Salvador.
o que seria hoje as Bahamas. Os nativos o chamavam de Guanahani. No diário de Cristóvão Colombo de 12 de outubro de 1492, Colombo afirma: Vi alguns índios que tinham marcas de feridas em seus corpos. Fiz sinais para eles perguntando o que eram. Eles me mostraram como pessoas de outras ilhas iam para lá e tentavam tomá-los, e como eles se defendiam. Eu acreditei que eles vêm aqui de terra firme para levá-los cativos. Devem ser servos bons e inteligentes, pois vejo que dizem muito rapidamente tudo o que lhes é dito. Acredito que eles se tornariam cristãos muito facilmente, pois me parecia que eles não tinham religião. Agradando Nosso Senhor, na hora de minha partida, levarei 6 deles daqui a vossas altezas para que aprendam a falar. Colombo chamou os habitantes das terras que visitou de índios. Ele inicialmente encontrou os povos Lucayan, Taíno e Arawak. Observando seus ornamentos de ouro nas orelhas, Colombo fez alguns dos Arawaks prisioneiros e insistiu que eles o guiassem até a fonte do ouro. Colombo observou que suas armas primitivas tornavam os nativos suscetíveis à conquista fácil, escrevendo: as pessoas aqui são simples em assuntos de guerra. Em 13 de janeiro de 1493, Colombo fez sua última parada desta viagem, na Baía de Rincón, no nordeste de Hispaniola. Depois, Colombo dirigiu-se para a Espanha no Ninha, mas uma tempestade o separou do Pinta e obrigou o Ninha a parar na ilha de Santa Maria, nos Açores. Metade de sua tripulação desembarcou para fazer orações de ação de graças em uma capela por ter sobrevivido à tempestade. Mas enquanto rezavam, eles foram presos pelo governador da ilha, ostensivamente por suspeita de serem piratas. Após um impasse de 2 dias, os prisioneiros foram libertados e Colombo partiu novamente para a Espanha. Outra tempestade forçou Colombo a entrar no porto de Lisboa. De lá, ele foi para o Vale do Paraíso ao norte de Lisboa para encontrar o rei João II de Portugal, que disse a Colombo que acreditava que a viagem violava o Tratado de Alcáçovas de 1479. Depois de passar mais de uma semana em Portugal, Colombo partiu para a Espanha. Retornando a Palos em 15 de março de 1493, ele foi recebido como um herói e logo depois recebido por Isabel e Fernando em Barcelona. A carta de Colombo na primeira viagem, despachada para a corte espanhola, foi fundamental para espalhar a notícia por toda a Europa sobre sua viagem. Quase imediatamente após sua chegada à Espanha, começaram a aparecer versões impressas, e a notícia de sua viagem se espalhou rapidamente. Em 24 de setembro de 1493, Colombo partiu de Cádiz com 17 navios e suprimentos para estabelecer colônias permanentes nas Américas. Ele navegou com cerca de 1.500 homens, incluindo marinheiros, soldados, padres, carpinteiros, pedreiros, metalúrgicos e agricultores. A frota parou nas Ilhas Canárias para receber mais suprimentos, zarpou novamente em 7 de outubro. Em 3 de novembro, eles chegaram às Ilhas de Barlavento. A primeira ilha que encontraram foi chamada Dominica por Colombo. Eles ancoraram em uma ilha menor próxima, que ele chamou de Maria Galante, agora parte de Guadalupe e chamada Marie Galante. Em 22 de novembro, Colombo retornou à Hispaniola para visitar La Navidad, onde 39 espanhóis haviam sido deixados durante a primeira viagem. Colombo encontrou o forte em ruínas, destruído pelos taínos depois que alguns espanhóis aterrorizaram seus anfitriões, com seu desejo desenfreado por ouro e mulheres. Colombo então estabeleceu um assentamento mal localizado e de curta duração a leste, em La Isabela, na atual República Dominicana. De abril a agosto de 1494, Colombo explorou Cuba e Jamaica, depois retornou à Hispaniola. No final de 1494, doenças e fome haviam matado 2/3 dos colonos espanhóis. Em fevereiro de 1495, Colombo prendeu cerca de 1.500 arawaks, alguns dos quais se rebelaram em um grande ataque de escravos. Cerca de 500 arawaks foram enviados para a Espanha como escravos, com cerca de 200 deles morrendo no caminho. Em 30 de maio de 1498, Colombo partiu com 6 navios de Sanlúcar, na Espanha. A frota fez escala na Ilha da Madeira e nas Ilhas Canárias, onde se dividiu em 2, com 3 navios com destino à Hispaniola e os outros 3 navios, comandados por Colombo, navegando para o sul até as ilhas de Cabo Verde e depois para o oeste através do Atlântico. É provável que esta expedição se destinasse, pelo menos em parte, a confirmar os rumores de um grande continente ao sul do Mar do Caribe, ou seja, a América do Sul. Em 31 de julho eles avistaram Trinidad, a mais ao sul das ilhas do Caribe. Em 5 de agosto, Colombo enviou vários pequenos barcos para a terra no lado sul da Península de Pária, onde hoje é a Venezuela, perto da foz do rio Orinoco.
Este foi o primeiro desembarque registrado de europeus no continente da América do Sul. Em 19 de agosto, Colombo retornou à Hispaniola. Lá ele encontrou colonos em rebelião contra seu governo e suas promessas não cumpridas de riquezas. Colombo fez com que alguns europeus fossem julgados por sua desobediência. Pelo menos um líder rebelde foi enforcado. Em outubro de 1499, Colombo enviou 2 navios para a Espanha, pedindo à corte da Espanha que nomeasse um comissário real para ajudá-lo a governar. Por esta altura, acusações de tirania e incompetência por parte de Colombo também chegaram à Espanha. Os soberanos enviaram Francisco de Bobadilla para investigar as acusações de brutalidade. Bobadilla relatou à Espanha que Colombo usava regularmente tortura e mutilação para governar a Hispaniola. Colombo negou veementemente as acusações. No início de outubro de 1500, Colombo e Diego foram acorrentados a bordo de La Gorda, a caravela a qual Bobadilla havia chegado a Santo Domingo. Eles foram devolvidos à Espanha e definharam na prisão por 6 semanas, antes que o rei Fernando ordenasse sua libertação. Pouco tempo depois, o rei e a rainha convocaram os irmãos Colombo ao Palácio de Alhambra, em Granada. Os soberanos expressaram indignação com as ações de Bobadilla, que foi então chamado de volta e ordenado a restituir os bens que havia confiscado de Colombo. O casal real ouviu os apelos dos irmãos, restaurou sua liberdade e riqueza, e depois de muita persuasão, concordou em financiar uma 4ª viagem de Colombo. Em 9 de maio de 1502, Colombo, com seu irmão Bartolomeu, deixaram Cádiz com sua nau capitânia Santa Maria e 3 outros navios, tripulados por 140 homens. Ele navegou para Argila na costa marroquina para resgatar soldados portugueses que estariam sitiados pelos mouros. Em 15 de junho, a frota chegou a Martinica, onde permaneceu por vários dias. Um furacão estava se formando, então Colombo continuou para o oeste, esperando encontrar abrigo em Hispaniola. Ele chegou a Santo Domingo em 29 de junho, mas foi negado o porto. O novo governador Francisco de Bobadilla recusou-se a ouvir seu aviso de que um furacão estava se aproximando. Em vez disso, enquanto os navios de Colombo se abrigavam na foz do rio Jaina, já a frota de Bobadilla navegou no furacão. Os navios de Colombo sobreviveram com apenas pequenos danos, enquanto 20 dos 30 navios da frota do governador foram perdidos. Após uma breve parada na Jamaica, Colombo navegou para a América Central, chegando à costa de Honduras em 30 de julho. Aqui Bartolomeu encontrou mercadores nativos em uma grande canoa. Em 14 de agosto, Colombo desembarcou no continente continental em Punta Caxinas, agora Puerto Castilla, Honduras. Ele passou 2 meses explorando as costas de Honduras, Nicarágua e Costa Rica, procurando um estreito que pudesse atravessar para o Oceano Índico. Colombo partiu para a Hispaniola em 16 de abril. Seus navios sofreram danos em uma tempestade na costa de Cuba. Incapaz de viajar mais longe, em 25 de junho de 1503, eles ficaram encalhados na paróquia de Saint-Anne, na Jamaica. Por 6 meses, Colombo e 230 homens permaneceram presos na Jamaica. Diego Mendes de Segura, que havia embarcado como secretário pessoal de Colombo, e um companheiro de navio espanhol chamado Bartolomé Flisco e mais 6 nativos, remaram em uma canoa para obter ajuda de Hispaniola. O governador, Nicolás de Ovando e Cáceres, detestava Colombo e obstruiu todos os esforços para resgatá-lo. A ajuda finalmente chegou, em 28 de junho de 1504. Colombo e seus homens chegaram a São Luca, Espanha, em 7 de novembro. Colombo sempre afirmou que a conversão de não-crentes era uma das razões para suas explorações, e ele se tornou cada vez mais religioso em seus últimos anos. Colombo produziu 2 livros durante seus últimos anos, um livro dos privilégios, em 1502, detalhando e documentando as recompensas da coroa espanhola, as quais ele acreditava que ele e seus herdeiros foram intitulados, e um livro de profecias, em 1505, no qual passagens da Bíblia foram usadas para colocar suas realizações como explorador. Em seus últimos anos, Colombo exigiu que a coroa espanhola lhe desse seu 10º de todas as riquezas e bens comerciais cedidos pelas novas terras, conforme estipulado nas capitulações da Santa Fé. Em março de 1506, Colombo mudou-se para Segóvia para persistir com suas demandas. Em 20 de maio de 1506, aos 54 anos, Colombo morreu em Valladolid. As viagens de Colombo são consideradas um ponto de virada na história humana, marcando o início da globalização e acompanhando as mudanças demográficas, comerciais, sociais e políticas. Obrigado por ouvir Grandes Expedições. Você pode encontrar mais episódios aqui em nosso canal no YouTube ou no Spotify. Até a próxima história!